Fala, meus amigos comerciantes, tudo bem com vocês? Viemos aqui para mais um supermercado eficiente e hoje com um tema incrível e extremamente relevante. Como deve ser a rotina de um dono de supermercado? Eu estou aqui com o contador Elton para dar muita informação e muito conteúdo. Fala aí, Elton. Fala, meu mano. Tudo Beleza? bem? Fala, meus amigos, tudo bem? Estou muito empolgado com esse tema. Eu acho que trimestralmente a gente deveria abordar temas focados na atividade do empresário, do dono de supermercado, porque, cara, a gente já implantou tanto projeto, a gente já avançou com tantos clientes e parece que tem coisas e problemas que a gente encontra que eles são recorrentes, são muito comuns, seja ele pequeno, médio, grande. Quanto menor, mais problemas se tem, né? Quanto maior, mais estruturado tá, mas mesmo grandes clientes que faturam milhões ali, ainda tem coisas assim que estrategicamente não são boas. Então esse papo vai ser muito bom e eu garanto que se você ficar até o final dessa conversa, você vai sair com a sua cabeça mudada. Então é isso aí. Oh, perfeito. Então vamos lá, vamos começar pelo principal. Na sua visão, Elton, quais são os principais erros que os donos do mercado cometem hoje ao organizar sua rotina? Cara, essa aí eu já tô careca de saber. Verdade. Se repete. Parece que é a cultura do ramo. Então, cara, o primeiro erro que eu considero muito básico é que o empresário de supermercado ele foca muito no operacional e ele abandona um pouco a parte administrativa, financeira, controles internos e etc. Então a gente encontra mercados assim fantásticos, operacionalmente falando, questão de exposição de produto, tudo organizado, mas o administrativo dele está simplesmente delargado, como a gente fala. Tem ali alguém que faz, mas faz muito ineficiente. E o grande problema de você não ter informações administrativas é que você não tem estatística, você não tem dado. Como é que você faz para consertar um departamento? Você tem que saber o resultado daquele departamento. Como é que você faz para melhorar a efetividade do pessoal operacional? Você tem que ter informações, você tem que saber quem é mais efetivo, quem trabalha melhor, quem é mais correto com os seus controles e tal. E quando o empresário ele abandona um pouco essa ideia, ele não segue muito, basicamente Hum, não tem, fica tudo no feeling. Ah, eu acho que esse funcionário é assim ou esse é assado. Eu acho que a minha margem é essa, mas aí quando você vai pedir o dado exato, ele não tem. Eu acho que o meu lucro é esse. É muita coisa no acho. Então, assim, o primeiro ponto eu diria que abandonar o administrativo ou subutilizar o administrativo. Só para finalizar o primeiro ponto, o administrativo é o ponto que vai dar todas as informações para os outros setores. Um ponto muito interessante que você falou é que muitas vezes a gente consegue saber que existe esse problema só numa conversa. A gente faz Uh, algumas perguntas pontuais, quando a gente vê que não teve uma resposta, a gente já sabe que naquela parte ali precisa de né? atenção. Então, durante uma conversa de 5 minutos, a gente já consegue entender muita coisa de como que está o Uma administrativo. pergunta básica. Se eu falar assim, cara, me vê um relatório das suas margens. Aí o cara fala, não, eu aplico a margem de 30%. É, a margem. E é essa margem que eu aplico. Aí fala, mas tem um relatório? Não, porque eu não dou entrada de notas. Isso acontece. Isso acontece com projetos que a gente tem aqui de cliente que fatura milhão, cara. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões e tal, e ainda não tem esse processo. Então, assim, é muito básico. Como é que você vai saber a margem que você aplica se você não dá a entrada da sua nota? Então, assim, é É complicado. doideira. Complicado. Outro ponto que é batata também, exerce atividades operacionais. O empresário que você chega lá com um projeto, com uma ideia, com um controle, um caminho para ele, e ele fala assim: ih, rapaz, tô ocupado,
que eu tenho 50 boletos para pagar até a tarde. Aí você olha, pô, é você que paga os boletos? Ah, sou eu. Eu fico aqui entre pagar boleto e atender fornecedor. Cara, o empresário tem que entender, você sabe, né? O empresário tem que entender o quanto custa o tempo dele e principalmente a atividade dele ali. Se ele entender qual é a função dele no mercado, ele vai falar, cara, minha função não é operacional, é estratégica. Concorda? Concordo plenamente. Até porque ele tem que entender que a hora dele, naturalmente, tem um custo muito alto. Então, quando ele faz uma função que ele poderia muito bem treinar outra pessoa para fazer, cara, ele tá perdendo, tá? Primeiramente, você tem que entender, muitas vezes o dono, ele gosta de fazer essas funções, ele gosta de organizar a gôndola, ele gosta de atender cliente. Ah, mas eu gosto. Tudo bem. Mas enquanto você está fazendo um operacional, que você com muito mais facilidade poderia contratar uma pessoa para fazer por você, a pergunta que fica é, quem que está fazendo a principal função de dono, né? É isso que... Vou te falar uma coisa certa. O cliente, eu tenho muito cliente que ele fica no trabalho operacional, que ele executa as coisas dessa forma, mas é porque ou ele quer fugir de coisas mais estratégicas, geralmente porque ele não sabe como fazer, ou porque ele talvez não se sinta capaz, mesmo tendo alguém dando suporte ali para fazer. E ele não sabe que isso é muito mais fácil. Um outro diagnóstico que a gente encontra é aquele empresário que fala assim, cara, eu vou botar o meu funcionário aqui para acompanhar e fazer esse negócio com você. Aí a gente fala, pô, mas é essencial que você esteja, que você conheça para que você não tenha problema. Ele, não, eu tô aqui fazendo outras coisas e tal. Isso aí. Cara, sem julgar, certo? Sem julgar o empresário, mas assim, não tem que fugir, não tem que olhar ali, ah, mas e se eu não entender? Pô, eu tenho um cliente, cara, que fatura alto e ele não sabe nem ler nem escrever. Assim. Então, assim, sem querer julgar, mas assim, se tiver entendendo, se tiver próximo e acompanhando as coisas, já é um adiantamento muito grande, já adianta muito as coisas, já faz muita diferença do que, por exemplo, o cara tá totalmente alheio. Já viu aquele empresário que você chega e você fala, ah, quanto é a tua margem? Ah, deixa eu ver com a funcionária aqui. Quanto é tal coisa? Deixa eu ver. Pô, velho, tem coisa que não tem como o funcionário ele pode executar? Pode. Mas o empresário tem que conhecer, tem que saber, entendeu? Quanto é o seu lucro? Isso aí é a pergunta de $1 milhão. Tu vai falar, nah, que isso. Irmão, eu ouso dizer que 80%, 90%, quiçá 95%, 98% dos supermercados aí não sabem o seu lucro. Então tem os caras ali que ele fala, ah, não, tem um lucro ali. Você vai ver, o lucro tá todo errado. Então, assim, aí você fala, caramba, cara, como é que é isso? Cara, o cara não sabe, não consegue chegar lá. É fácil? Pô, não é fácil. Mas precisa ser encarado, entendeu? É isso aí. Outro ponto Vamos legal, lá. não capacita os profissionais. Outra coisa que é cultural. Não capacita e nem delega, né? Então vamos falar assim, o empresário ele acha que ele vai contratar um funcionário e falar, sua função é assistente administrativo. E falar, seja. E vai dar certo. Seja. Cara, acontece de ter a contratação de um funcionário bom, um funcionário que funciona, que já chega não só fazendo o que é a atribuição dele, mas trazendo mais ideias para dentro. Acontece. Mas eu ouso dizer que é bônus. É bônus. Raridade. Raridade, cara. Quando chega alguém, você fala, caramba, que legal. Em geral, a pessoa ela chega incompleta. Você tem que ter, primeiro, esse processo bem desenhado dentro da tua empresa. E com ele bem desenhado, bem organizado, aí sim você vai trazer uma pessoa e vai falar, agora, deixa eu te dizer o que você vai fazer. O que é a sua função, o que eu espero de você no teu período de experiência. Então tá aqui, ó, as funções são essa, o trabalho é esse, a atividade é essa. Entendeu tudo? Entendi tudo, sei como fazer e vou executar. Então tá bom. Eu só encontro com ele daqui a 3 meses? Não.
quiçá semana que vem, vamos aqui, vamos ver o que você Acompanhar. produziu. Eu não digo que o empresário que vai estar fazendo isso, mas tem que ter pessoas dentro do supermercado que façam As isso. lideranças, né? Vamos As assim dizer. As lideranças. lideranças cuidam dessa parte. Então, tenha uma pessoa que seja essa pessoa estratégica, que sabe lidar, que sabe passar as informações, que conheça profundamente a operação, vai facilitar muito a sua vida, porque aí você só acompanha esse processo. E um detalhe muito interessante é que muitos dos empresários, eles na verdade, eles não delegam, não porque eles não querem delegar, mas eles não delegam porque eles não sabem como capacitar. Então, eles Isso não aí. sentem a segurança de que os funcionários, de que a equipe, ela tá bem treinada, ela sabe o que precisa ser feito. Então, delega, mas delega com medo. Não tem segurança de que tá bem estruturado. E delega e também não sabe delegar, né? E não sabe delegar. Não Delarga, sabe, acaba delarga, delargando. E aí é aquele negócio, junta tudo. Você vai vendo como é que se monta a cultura de um ambiente? Olha só. Ele delega, mas não sabe bem, aí fala, faz aí. É igual assim, cara, tem que mexer aqui, instalar um negócio nesse computador aqui. Ah, legal, vai aí, vai aí. Não Uhum. sei bem como é que é e tal, vamos ver, vamos Hum. fazer, vamos fazer. Vai levando, vai avançando e a coisa não vai andando. Mas eu acho que o início da virada do empresário vamos primeiro organizar os processos. Como é que funcionam os processos operacionais da empresa? O que é operacional? Loja, estoque, compra, venda, entrega e etc. Vamos agora mapear os processos administrativos. Quais são os processos? Recebimento, financeiro, tesouraria, entrada de nota e etc. Mapeou-se tudo? Mapeou. Agora vamos começar a delegar as coisas mais estratégicas, que são mais importantes ali, que são mais básicas, né? Então, eu não delego coisas muito estratégicas, eu delego as coisas mais braçais a princípio. Então, vamos lá, vamos começar a delegar aqui entrada de nota, lançamento de boleto no sistema, pagamento de boleto, baixa de boleto no sistema. Tudo isso aí estagiário faz, entendeu? Mas às vezes tem o empresário fazendo. Isso aí. Então fechamento de caixa, conciliação de sangria. Já fazemos isso há um mês. Será que sai um relatório daí? Será que sai um relatório de entrada e saída, de compra e venda, de margem operacional, de margem bruta? Opa, já sai. E é isso. E não só fazer, como acompanhar e gerar fruto, frutificar. E falar: caramba, rapaz, olha aqui o tanto de margem que a gente corrigiu e tal. É um caminho que a gente sempre oferece para o cliente, né? É. Você vai ter todo um trabalho de organizar e depois que você organiza, você tem que desfrutar do fruto daquele teu trabalho, não é? Isso aí, com certeza. Então, é isso. É entender também, um fato muito interessante é os níveis, né? Ele confunde ali Isso o aí. nível operacional, o nível tático, o nível estratégico. Aí muitas vezes ele tá lá no operacional ainda, depois ele vai pro tático, aí tem essa variação e de vez em quando entra no estratégico. Então, Isso. quando ele compreende essas esferas e faz essa separação, as coisas começam a ficar mais claras. E tem muita gente que às vezes ele quer correr 100 metros em 10 segundos e ainda nem engateando ele tá. Ó, exemplo, eu quero contar estoque. Pô, velho. Não, volta, 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 volta. Vamos começar a dar entrada de nota. Vamos começar a dar baixa de perda de osso, pelanca de açougue. Vamos começar a dar baixa de perda de hortifruti. Quando isso estiver consolidado na tua rotina, aí a gente conta. Então é um caminho que a gente propõe bastante, né? Nossa ideia é sempre de propor caminho para o cliente. É isso aí. Então, eu começaria nisso. Desenhe os processos mais essenciais, ache os seus líderes e comece a delegar aquilo que é mais braçal. E quando os líderes assimilam o que é mais braçal, você vai dando o que é mais estratégico e vai subindo o nível de exigência, o nível de especialização e o nível de reconhecimento também, né? Porque não adianta só exigir do profissional um nível novo de trabalho sem dar o retorno para ele, sem fazer diferença, sem fazê-lo sentir que vale a pena evoluir na empresa, né? Então Isso aí. eu encontro muito, cara, funcionários que são extremamente estratégicos na empresa
e estão num nível de reconhecimento, no nível financeiro ali super baixo. E ali é uma porta aberta para você perder um excelente profissional. Pô, Então, o reconhecimento sempre é legal. isso aí, isso aí. E Perfeito. pensando agora fazer uma separação, quais seriam as atividades que certamente tem que estar na rotina de Isso. um dono de Vamos supermercado? fixar, né? Cara, o que eu falo é o seguinte: ele deve exercer. Primeira coisa, vou falar antes das rotinas estratégicas. Primeira coisa, ele deve perseguir. Eu não vou falar que ele deve fazer radicalmente. Ele deve perseguir o objetivo de não ser uma engrenagem da operação dele, seja administrativa, operacional ou qualquer outra, marketing, etc. Ele deve ser totalmente fora das engrenagens e ficar vigiando. As engrenagens estão rodando direitinho, está tudo funcionando certinho. Opa, aqui no Hortifruti tem alguma coisa, porque eu tenho relatórios, eu estou vendo que meu resultado não está como eu planejei. Então é o seguinte, eu vou aqui azeitar essa engrenagem. Eu vou aqui organizar, melhorar e fazer. Aí ele entra ali, organiza, aí deixa o hortifruti perfeitinho, no compasso do relógio. Sai e fala qual é o outro que está menos eficiente. E meu açougue eu acho que tem que melhorar. Aí vai ali, começa a ter trabalhos estratégicos ali e faz de melhorar mix, de olhar quais são os produtos, como é que está a qualidade, como é que está a apresentação e criar metas, isso é extremamente estratégico. Quando ele começa a estar fora da operação, se ele ama aquilo que ele faz, né? Eu acho que tudo que a gente faz muito, a gente acaba se envolvendo e amando, ele naturalmente ele vai buscando como melhorar aquelas coisas. Por que a maioria dos empresários não melhoram? Sendo redundante aqui. Cara, porque ele está fazendo coisas operacionais. Então a primeira coisa é, cara, sai do operacional. Esteja fora da operação. Resumindo, a minha empresa anda sem eu precisar estar lá. Esse é o papo. Entendeu? Se eu sumir uma semana, tá tudo funcionando ali. Entendeu? Não, claro, você vai tirar umas férias, vai tirar um tempo, vai sair com a família, né? Então, o primeiro ponto é esse. Depois é exercer coisas estratégicas, né? O que seria estratégico, né? Essa questão de traçar metas, essa questão de formar líderes, de motivar a equipe, de olhar números. Cara, olhar números é essencial. Eu tenho que andar com a minha meta de margem na minha mente, não é anotada no bolso nem no papel. Quando eu falo assim, cara, qual é a sua margem? Não é markup, não. A gente gosta da ideia de margem aqui, que é a venda menos a compra. Pô, minha margem tem que ser no mínimo 30%. Entendeu? Então é o seguinte, velho. Acompanha. Ah, o meu sistema tá dando aqui, tá batendo. Será que teu sistema tá certo? Será que essas entradas que tá aparecendo ali são fidedignas? Está caindo na minha conta mesmo? Isso é estratégico. Auditar é desconfiar, é testar processo, entendeu? Mas tem cliente que acredita cegamente. O cara fala, minha margem é. Quando o cara fala, minha margem é 50%, eu falo, ixi, duvido. Porque Duvido. muitas vezes está falando do markup, né? É, Que é a margem aplicada ao preço de compra do produto. é isso A gente aí. gosta de trabalhar com margem bruta que fica mais fácil, mais claro para o cliente. Ah, eu falo, duvido. 40% é um sonho. E entre 30 e 40 é o que a gente acha que é aceitável. Então a gente fala assim, cara, qual é? Aí o cara fala, é assim. Cadê? Onde é que você puxa esse dado? Não sei. Isso não pode ser. Isso tem que estar pronto para quando a gente precisar olhar, tá ali. Entendeu? E o grande aliado disso aí é o sistema, né? Isso aí. Deve motivar, impulsionar o pessoal, criar equipe. Cara, pega aí os teus cabeças, as pessoas que você acha mais eficiente, pague treinamento ou faça treinamento para eles se você tiver apto. Pô, mas eu não sei nada de administrativo de sistema. Cara, então isso é estratégico para você. Vai aprender, vai puxar um treinamento com o pessoal do sistema
Cara, eu quero um treinamento de financeiro, de organização de financeiro, de tesouraria e tal. Começa pelo caixa, e aí você vai, aí você começa a achar um monte de erro no sistema, começa a achar um monte de problemas e tal, enfim. E assim, naturalmente, o teu negócio vai ficando cada vez mais eficiente, cada vez mais eficiente. Aí daqui a pouco você bota uma meta trimestral. Meu gerente, que agora eu tenho gerente, porque eu criei ali um gerente. Começou como líder de setor, depois líder de loja, depois gerente. É assim que as coisas acontecem. Meu gerente, a meta é essa. Vamos bater, vamos alcançar. Junta a equipe aqui que a gente vai fazer uma meta, vai premiar o pessoal e vai dar certo. Lembrando que essa meta de faturamento é uma meta muito louca. Eu encontro aqui, cara. Isso é um parêntese. O empresário que foca a meta só no faturamento. Aí eu tenho um caso aqui de um cliente que fala, eu vou bater 1 milhão em dezembro. O cliente aí, a meta dele, ele faturava em torno de 800 e poucos mil e tal, fala, minha meta vai ser bater 1 milhão. Loja bonitinha, já ali no padrão, e aí pegou uma consultoria, não sei o que, milhão, pô, assim, e começou. Sabe que ele bateu 1 milhão? Bateu. E sabe o que aconteceu em janeiro? Não conseguiu pagar os boletos. Porque esse 1 milhão de meta que ele bateu custou a margem dele. Então a margem que ele tinha de uma forma confortável, ela caiu muito. Porque começou a encartar, começou a botar promoção maluca, promoção maluca daqui, maluca dali, o patrão ficou maluco, só se falava disso, gastou com impulsionamento, gastou com marketing, gastou com carro de som, gastou com isso, gastou com aquilo. E de que adiantou isso? E vou te falar mais, caiu a qualidade, porque a loja ficou mais cheia, era pouco funcionário para tanta gente na loja, um movimento maior, apesar do faturamento ter subido, teve que vender muito mais coisas, porque baixou o preço das coisas ali, e isso é só uma história dessas metas assim, sem um propósito. Qual o propósito sempre do dono de supermercado, né? Cada um tem seus princípios, seus valores e etc. Mas vamos falar business, negócio? O propósito é lucrar o máximo possível, entendeu? Então, assim, faturamento não é lucro. Então, temos que pensar estrategicamente nisso, nessa ideia de metas, entendeu? Eu acho que uma boa meta é meta de perda. Então, pô, minha perda está em tantos por cento. A meta de qualidade, de não reclamação. Meta de lucro. E também meta de venda, mas dentro de critérios de margem. Então, assim, quando você começa a se organizar, naturalmente você cria um ambiente para alcançar metas e a sua vida de empresário vai ganhando objetivo. Isso é que é legal. Ela vai ganhando aquele tesão de trabalhar, não é aquele troço, eu acordo aqui só para abrir loja e ver o que vai acontecer. Não, eu acordo para alcançar um objetivo, para ter uma meta, para fazer as coisas acontecerem ali. Então, essa é a ideia. Concorda, mano? Aí, perfeito. Faltou... Tem que ter meta, eu acho que para cada parte, cada indicador ele te dá uma meta, né? Eu olho para a venda e eu olho para o meu retorno. Você está olhando a quantidade de vendas, você está olhando para o seu retorno, você está vendo o ticket médio, né? Então, acho que eles acabam olhando muito para o faturamento numa forma de tentar falar, olha, tá tendo mais retorno, mas eles têm que olhar para o ticket médio. O que fala o ticket médio? Quanto que as pessoas estão comprando quando entrando aqui, quando elas entram aqui. Então, tudo tem... Ticket médio é fantástico, né? Fantástico. Porque eu tenho cliente que o ticket médio do cara é R$12,90. Caraca. Por que as pessoas entram lá e só compram um negocinho de levar na mão? Entendeu? Tem que ver essa estratégia. Estratégico. Então, a ideia do estratégico é por aí. Então, você já sabe que as pessoas estão entrando na sua loja, estão comprando pouco. O que você tem que fazer? Como que eu faço para que essas pessoas entrem na minha loja e saiam com mais? Eu tenho que disponibilizar uma cesta? Talvez eu tenha que revisar a posição? Será que é porque eu não tenho um carrinho? Será? Será que é porque eu não vendo os produtos de compra de mês? Sei lá, entendeu? Olha como é que surgem várias perguntas. E quem que tá vendo É aí que é o trabalho do cara. É aí que é a estratégia. É um bom exemplo. É aí que você tem que começar e falar. Primeiro, por quê?
Problema, rota e solução, né, Lu? É isso aí, o problema. Qual é o problema? Não chega. Qual é a rota? O que está acontecendo? Isso aí. O que está acontecendo? Diagnóstico, rota. A gente tem que fazer assim. E olhar e falar, caramba, solucionou, melhorou. Isso aí. Por que eu vendo só 10% de delivery? Outro dilema dos mercados. Isso aí. Nossa, cara, meu coração chega até dói. Quando eu chego num projeto novo da gente aqui e o cara fala assim, cara, tem um delivery aqui, atendo, e aí, pô, é 10, 15% do faturamento do cara. Ruim, mal feito. Aí fala, não, eu vendo bem o delivery aqui. Eu falo, não tá bem não, cara. O delivery tá crescendo pra caramba e tal. E aí a gente vai olhar, atrasa a entrega do cliente. O cliente pergunta um negócio, ele fica ali 2 horas para responder. É o que eu sempre falo. Se for para ter um delivery ruim, é melhor nem ter. É melhor Fica não se fazer queimando. entrega. Se queima e o cliente que desiste de você, é difícil ele voltar. Mas nunca é tarde para você acertar tudo isso. Exatamente. Eu acho que a gente teve um papo muito bacana sobre estratégia. Eu acho que isso que a gente comentou no final toca numa coisa muito importante, que é a cultura. Né? Você revisar a sua cultura. Então, perfeito. Tudo isso, cara. Todos esses inimigos que a gente elencou aqui vêm da sua cultura de trabalho. Ninguém aqui está culpando ninguém, nem falando que você é um vacilão, ou isso ou aquilo. O que a gente está falando aqui é uma coisa muito simples. Das suas dificuldades, por que elas existem, de onde vem, qual é a raiz desses negócios. Por que corrigir? E te dando uma motivação para você ter um caminho de início. Comece pelas coisas mais básicas, comece a delegar, comece a ensinar, comece a formar pessoas para te ajudar. E teu objetivo pode ser isso. Eu não participo mais do operacional. Vendedor, eu já tenho um sistema de pedido, cotação e recebimento de mercadoria. Pagamento de boleto lá no banco. Eu já tenho um sistema que isso tudo já vem mastigado para mim. E assim você vai fechando as brechas e organizando o seu negócio. Certo? Show. Perfeito, Elton. Então, faltou alguma coisa? Olha, acho que foi tudo. Cara, tem muito mais bom, coisa pra gente conversar. Na realidade, a gente poderia ficar aqui muito tempo, mas a nossa ideia foi briefar aqui o mais importante, o que é primordial e essencial para a evolução do seu negócio. Então, tamo junto. Valeu, cara. Valeu, pessoal. Obrigado, meus amigos. Obrigado pela atenção. Obrigado por ter assistido a gente até o final. Show. E a gente se vê no próximo episódio aí. Um abraço. Até mais.